Saudações alvinegras! Todo mundo de cabeça cheia aqui, mas começa agora o segundo episódio do podcast Irmandade Corintiana. Ao meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá pessoal. Tristes, mas ainda esperançosos, como sempre. O corintiano não desiste jamais, né? Não desiste até chegar ao segundo tempo, pelo jeito. E aqui, do meu outro lado direito, claro. o grande amigo, o irmão da vida, o Gibson. Que dureza, hein? Perder jogo ganha dói mais ainda. Enfim, mas vamos começar a falar logo desse jogo. Bom, o Corinthians vinha numa sequência de 4 empates, nenhum deles muito bom para o Corinthians. Agora quebrou essa marca, né? A gente dessa vez foi lá e perdeu mesmo, pra valer. Perdeu com convicção. Perdeu, merecendo perder, inclusive. Enfim, o jogo de 2 tempos, como todos os jogos são, mas 2 tempos muito característicos, né? O primeiro tempo muito a favor do Corinthians e o segundo tempo praticamente sem o Corinthians em campo, né? Acho que vocês concordam comigo. O Corinthians parece que não voltou do vestiário. Eu tô achando que usaram aquela tática da Argentina de água batizada pros jogadores. Eles voltaram, mas voltaram zumbis. Foi bizarro, né? Foi bizarro. O Corinthians no primeiro tempo dominou a partida, criou diversas chances de gol aí, acho que foram 7 ou 8 chances claras de gol no primeiro tempo. Dentro da área, né? Dentro da área, frente a frente com o goleiro. Enfim, cabeçadas para fora, algumas defesas pro goleiro, enfim, 2 gols, muito volume e pouco resultado no fim das contas, mas ainda assim saiu do primeiro tempo com resultado a favor, 2-1, beleza. Mas antes de chegar no segundo tempo traumático, é bom dizer que o Corinthians teve tudo isso, mas ao mesmo tempo também a defesa falhou, né? Tomou um gol. Uma bola novamente disputada, novamente eu digo porque nas eliminações anteriores do Corinthians tomou gols parecidos, né? Um bate-rebate, a zaga poderia ter tirado a bola e não tirou. Poderia ter tirado mais de uma vez a bola na mesma E o Vitória, que chegou pouco ao nosso gol, marcou um gol. E isso fez a diferença no final do jogo, né? Fizeram um chutinho ali, marcou o gol. O Corinthians chegou várias vezes e marcou 2 apenas. Quando já estava um resultado ruim, a TV mostrou assim, as chances reais de gol de cada time. Estava 9 chances para o Corinthians, 4 chances reais para o Vitória. Dessas 4, o Vitória já tinha feito 3, né? Dessas 9, o Corinthians fez 2, que, enfim, se é para olhar de forma positiva aí, a gente falou não desiste nunca, realmente, a gente estava conversando aqui, o Gibson chamou a atenção de que pelo menos estamos só 3 pontos atrás do líder do campeonato. Exatamente, aí, né? Ninguém chegou aos 6, né? Ao término da segunda rodada, né? Mas assim, não dá para esconder que o Elias, por exemplo, não jogou bem, né? Não foi aquele Elias que a gente conhece de novo. Mais uma vez não foi, né? Na nossa apuração aqui de notas foi o pior em campo, mas a gente não dá prêmio nem brindes para o pior em campo, né? Punição ao pior jogador. Nem pro melhor em campo a gente também dá prêmio. É bom dizer isso. A gente posta uma fotinho no Instagram, a gente faz uma brincadeira com o melhor em campo, pelo menos. Dá um brilhozinho ali pro primeiro. Ele pode emoldurar, fazer o que quiser, falar, claro. Poxa, o podcast elegeu a gente aí, né? Enfim, que inclusive dessa vez foi até um pouco surpreendente, porque era um cara que não vinha jogando tão bem assim. Sim. Que foi o Guilherme, assim, que no primeiro tempo jogou muito bem, acertando vários passes, muitos desses gols perdidos, foi ele que colocou esses caras na cara do gol, e os gols feitos ele participou de ambos, né? Um com cruzamento direto para o Wendel, o outro ele que cruzou, tocou ali na esquerda para o Giovanni Augusto cruzar, né? Vale falar que o André, nesse lance, fez o papel de pivô ali, ele recebeu a bola, tocou para o Guilherme e tal, e depois entrou na área e fez lá aquele corta-luz que até ele acreditou que ele ia fazer e não fez. Exatamente. E sobrou lá para o Fagner, que fez o segundo gol, um gol bonito. Foi o melhor não chute que o André deu no jogo, né? Corta-luz perfeito, ele enganou até o próprio cérebro, né? Apesar do primeiro tempo bom, não dá pra dizer que o André jogou bem. Acho que ele não jogou bem em nenhum dos 2 tempos. Talvez tenha sido o jogador mais regular do Corinthians, por isso. Já que... Não, o Elias também não jogou bem nos... Os Elias também não jogou bem nos 2 tempos, é verdade. Nem isso a gente pode falar do Nem André, isso dá pra falar do André.
O Elias até, lá pelos 35 do primeiro tempo, ele apareceu na frente. No resto do primeiro tempo, ele começou a aparecer um pouquinho mais. Parecia que no segundo tempo ia pintar aquele Elias que a gente esperava, né? Mas nem ele entrou, como ninguém entrou no segundo tempo. Então, se a gente fosse salvar um jogador do Corinthians no segundo tempo, que é bem difícil. Bem difícil mesmo. Difícil. Mas se a gente fosse salvar um jogador do Corinthians, seria o Guilherme, por incrível que pareça, porque os lances de perigo saíram do pé dele novamente. Não que ele tenha feito um segundo tempo... nas duas bolas que ele magistral. acertou no segundo tempo, Exatamente. saiu algum perigo de gol. Ele acertou duas bolas, colocou 2 caras na frente do gol, mas... O segundo tempo aconteceu um efeito bizarro, né? Porque após o Corinthians estar perdendo, o Tite começou a fazer substituições. E o primeiro lance depois da substituição sempre envolvia o cara que tinha entrado na cara do gol e não fazendo. E normalmente com o lançamento do Guilherme para esse cara. Então, acho que realmente o Guilherme mostrou aí alguma coisa. Espero que ele consiga ter essa mesma qualidade de jogo quando o resto do time também tiver. Aí a gente consegue ter uma exibição boa aí do time completo, né? A gente ter todo mundo jogando na mesma sintonia seria muito bom para esse time aí. O que para mim ficou evidenciado nesses 2 tempos foi que a zaga do Corinthians não é mais segura. Nós tomamos 3 gols do Vitória. Em 2 gols a gente poderia ter tirado a bola e não tirou. A zaga falhou. E no terceiro gol... 4 jogadores ficaram fazendo absolutamente nada. Olhando o Vitória tocava 2 jogadores do Vitória. Tinham 4 do Corinthians e 2 do Vitória. E a jogada era óbvia, era a jogada que era clara, que um ia passar correndo para ser lançado e o outro ia tocar de cobertura. Então, e os 4 pararam. O que fica de pior desse jogo é a atuação defensiva do Corinthians, eu acho. Porque no primeiro tempo o ataque funcionou. No segundo tempo não funcionou, mas no primeiro tempo você viu ali alguma coisa que acho que nos dá esperança de um próximo jogo melhor, né? Se o jogo acabasse 4-3, né, e o ataque tivesse jogado no segundo tempo também, beleza, a gente ia lembrar um pouco o Corinthians lá de outros tempos, quando tinha Marinho na zaga, e os jogos eram tudo assim, 5-3, 4-2, 4-3, enfim, às vezes até empatava, perdia, mas era sempre brigando até o fim o ataque e a defesa batendo cabeça. Dessa vez foi só a defesa batendo cabeça. O ataque produziu muito no primeiro tempo, mas não produziu gols. E no segundo deixou a desejar, né? Sobre a zaga, assim, eu fiquei muito espantado com esse terceiro gol, assim, que pode ter sido o único lance que a bola não bateu no pé de um jogador corintiano antes de entrar, mas deveria ter tido uma interferência muito maior da zaga do Corinthians ali, né? A linha de 4 ficou olhando o jogador na frente da linha de 4, lançar para o jogador atrás da linha de 4 fazer. E ficou todo mundo só parado. Não dá, assim, essa linha do Corinthians é uma das coisas que melhor funcionou na zaga nos últimos tempos, desde que o Tite está lá, até com o Mano funcionava bem. E hoje falhou muito ali, assim. Eu nunca vi uma falha tão horrenda da zaga. Falhou muito. Deu saudades do Gil, né? Nossa. Deu saudades até do Iago. Até do Iago. Fora a atuação da zaga, a gente também contou aí com um dos destaques que a gente deu no último podcast, né? O Walter. Acho que o Tite andou ouvindo o nosso podcast e falou, pô, esses caras têm razão, o Walter jogou bem, vou manter ele em campo. Mesmo o Cássio voltando, estando lá presente para poder participar, foi uma opção técnica e ele resolveu colocar o Walter no lugar do Cássio, né? O Walter, apesar de ter tomado esses 3 gols, não acho que ele comprometeu o resultado, mas também não vi aquela... Acho que nenhum dos 3 gols podem ser computados na conta dele, não. Podem ser computados na conta dele, mas também faltou não sei, acho que ele poderia ter aparecido... Ele também não salvou as bolas impossíveis. Eu acho que o goleiro do Vitória salvou bolas mais complicadas do que o Walter salvou. Não vi nenhuma defesa extraordinária, não vi nada assim demais assim, no jogo dele. Não sei se isso já vai ser motivo para o Tite reverter essa mudança ou não, mas... Não, acho que mas não. O Tite, na realidade, não deu nenhuma justificativa essa semana de por que ele resolveu tirar o Cássio e deixar o Walter, né? A minha impressão é que ele resolveu dar uma mexida no brilho do time. Porque como o Cássio é um jogador emblemático, ele falou, pô, se o Cássio pode ir pra reserva, eu também posso ir pra reserva. Então todo mundo resolve correr mais. Eu pensei nessa possibilidade também, mas eu não depois eu descartei. Eu acho que o Walter fez boas partidas, né, no Corinthians, já quando o Cássio levou cartão, se machucou. E o Cássio, não dá pra dizer que ele teve culpa nas eliminações e tal, mas
ele não demonstrou a mesma firmeza que ele costumava mostrar. Então eu acho que ele optou pelo Walter. Eu acho difícil o Cássio voltar no próximo jogo. Ele deve tentar o Walter mais 2 ou 3 partidas antes de fazer outra alteração. Ele quis não deixar o Cássio acomodado, assim, mostrar que o Cássio tem um goleiro de muita qualidade atrás dele, que se ele vacilar vai perder essa vaga. Se foi pra mexer com o brilho do resto do time, ele devia ter posto o Cássio de volta no segundo tempo, no intervalo, né? Porque aí mexia de novo. Se foi por isso, a tática funcionou só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo, é. No Aliás, intervalo. tudo funcionou só no primeiro tempo. Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu também durante essa semana que se passou no Corinthians aí, né? Durante o jogo, aquele que a gente já falou que foi o pior jogador em campo, muito se especulou, não só nessa última semana, mas desde o começo do ano estão falando isso, mas nessa última semana parece que ganhou uma certa força a possibilidade do Elias sair do time de vez, muito por conta como ele vai para a Copa América, né? Esse pode ter sido o último jogo dele no Corinthians. Logo em seguida da Copa América abre a janela de transferência, né? Isso. E parece que tem os chineses querendo comprar o resto do Corinthians. Se eles estavam vendo esse jogo, eles já vão desistir. Espero que eles não tenham visto esse jogo. Bom, a verdade é que o Elias, que parecia um jogador insubstituível um tempo atrás, ele tem 2 bons reservas, ou aparentemente tem 2 bons reservas, né? A gente só vai poder falar isso com certeza quando os reservas começarem a jogar com mais frequência. O primeiro seria o Rodriguinho, o segundo o Michael, o garoto da base. Vamos ter a chance de vê-los jogar agora, né? Vamos ver aí o Rodriguinho em campo. Espero que o Maicon também. Acho que o Tite sempre, quando teve esses momentos, ele testava bem os jogadores, apareciam bem. Vamos ver se vai manter essa marca aí de sempre. Tem a chance também do Felipe sair, né? Os boatos a respeito do Porto chegar para levar o Felipe estão cada vez mais fortes. E é curioso também, porque se eles estiverem vendo esse jogo, talvez eles desistam, porque o Felipe jogou mal pra caralho. No primeiro tempo ele não jogou mal, não. No segundo tempo ele sumiu, desapareceu, mas no primeiro tempo ele não jogou mal, não. O curioso é que o Corinthians esse ano, durante o Campeonato Paulista, se falava, puxa, como é que o Balbuena não entra no lugar do Iago, mas o Iago tá jogando bem. E, enfim, parecia que a gente tinha 3 zagueiros ali, os 3 com altura de ser titular, os 3 muito bons. E de repente o Iago tá suspenso, o Balbuena vai pra Copa América, o Felipe vai sair. E aí a gente tá com Wilson e Pedro Henrique aí na zaga, pode ser. O que, enfim, se eles treinarem muito bem, pode ser que até que no próximo já é, dependendo. Bom, se a zaga titular tá fazendo essas lambanças, eu nem imagino o que o Wilson e o Pedro Henrique podem fazer com o Corinthians se eles entrarem. É nessas horas que a gente espera que seja o contrário, que eles surpreendam, né, e joguem. Pois é, né? Difícil. Né? Outro que essa semana aí não é boato, né? Confirmou-se a saída dele, foi o Alan Mineiro. Ele fez jus ao apelido dele, foi emprestado aí para o América Mineiro para, enfim, defender aí o Coelho, né, durante esse campeonato. Ele não vai deixar saudade, né? Não vai deixar saudades. E com contratações recentes, entrada do Marquinhos Gabriel, o Marlone voltando de contusão. O Marlone voltando, enfim, ele tornou-se dispensável e acho bom que ele seja ativo aí, o Alan Mineiro teve a chance, A, né? Ele teve a chance, ele foi o primeiro contratado, na verdade, do Corinthians, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado, todo mundo falava, e ele voltou da pré-temporada gordo, aí ele já se queimou. Aí o Tite já começou a olhar pra ele desconfiado. O cara mesmo assim, ele teve chance em jogos importantes do Corinthians e não demonstrou potencial. É aquilo, né? O cara sai do Bragantino para ir pro Corinthians, como muitos já fizeram, né? Porque é uma parceria constante aí. E é a chance do cara no profissional dele, né? E deveria realmente utilizar isso, como muitos outros já utilizaram aí. Romarinho, Paulinho, vários. O Felipe mesmo. O próprio Felipe. Não foi o caso aí agora, né? Mas tudo bem. Que ele recupere a forma lá na casa dele, em Minas, de boa, e volte no ano que vem, melhor, em forma, quem sabe. Não desisto dele, mais não. Determinado, né? Com mais gana. E chegaram também nessa semana os 2 do Audax, né? O Camacho, que me parece ser um bom jogador, vai brigar aí por uma posição. E o Bruno Paulo. Na verdade, os 2 chegaram, mas não chegaram. Eles chegaram, começaram a treinar, tá? O Bruno Paulo, acho que nem isso, né? Porque o Bruno Paulo foi para a mesa de operação. Ele foi barrado aí no exame médico, descobriram uma microfratura, uma coisa assim, e, enfim,
vai ficar aí mais uns 2 meses se recuperando de cirurgia. Foi bacana a atitude da diretoria do Corinthians, porque ele tinha um pré-contrato, ou tinha uma palavrado com outro time antes de ser contactado pelo Corinthians, após essa boa performance dele no Campeonato Paulista. Então ele desistiu dessa oportunidade que ele tinha para ir para o Corinthians, aí não foi por conta desse exame médico que o Corinthians falou, não queremos você, a gente vai cuidar de você e depois a gente assina esse contrato. Acho que os dois podem contribuir aí. O Bruno Paulo só na reta final mesmo, mas o Camacho, eu acho que ao longo aí desse primeiro turno do Brasileiro, ele vai entrar nesse time titular aí. Eu via ele entrando ali na vaga do Guilherme. Agora, se o Guilherme se manter, pode ser que entre na vaga de outro aí. Mas é importante ter essa circulação. A gente sabe que o pessoal toma cartão amarelo. Aliás, o Balbuena já tomou o segundo dele em 2 jogos. O pessoal pode ser expulso, apesar que o Dilson já foi mandado embora. Então, vamos ver. Alguma coisa pode acontecer. O time vai precisar. Sempre tem um momento, né, que o Tite gosta de falar. Então, se um jogador cair um pouco de rendimento, tem um outro ali atrás pronto para assumir a vaga. E hoje o Elias quase tomou um vermelho. Ele já tinha tomado o amarelo, ele fez aquela falta ali na meia. O árbitro veio com a mão no bolso para tirar o vermelho. Ele se lembrou que o Elias tinha tomado o amarelo, resolveu aliviar. Desistiu, né? E a nota do Elias, que já foi a pior do jogo, poderia ter sido negativa se ele tivesse feito isso. Falando do árbitro, né? Essa semana você leu um livro muito interessante, né? Que uma biografia do Tite. Fala um pouco mais do livro que você leu, que inclusive ele fala sobre o árbitro de hoje, né? O livro chama simplesmente Tite, foi escrito pela Camila Matoso. Chama simplesmente Tite? Não, chama Tite. Ah, ok. Lançado pela editora Panda Books. Em um determinado capítulo ele fala que não gosta muito ele tem um certo problema com o Weber Roberto Lopes. E parece que o histórico do Tite com o Corinthians, com esse árbitro, ele é bastante negativo. Eu não acho que a arbitragem nesse jogo que a gente acabou de assistir teve alguma influência. Eu acho que ele distribuiu talvez cartões amarelos demais. Mas ele até expulsou um jogador do Vitória, enfim, não acho que ele tenha sido... Mas tiveram os cartões necessários, né? Sim, não necessariamente pro Corinthians, pros dois times, pros né? Dois times. Mas ficou aquele lance do gol, né? Sim, que o cara ajeitou com a mão. Não. O segundo gol do Vitória, a bola bateu, né? Foi ajeitada pelo braço do cara e... Mas voltando a falar do livro, deixando esse jogo um pouco de lado, o livro não traz assim grandes novidades a respeito da carreira do Tite ou sobre a personalidade do treinador. E também não é um livro de grande literatura, um livro envolvente, que você fica nervoso querendo ler o livro. É um lançamento que se aproveita do momento do time, do momento do técnico, né, para vender. Acho que fica bem claro isso para mim no livro. Se você é corintiano, tem interesse de conhecer um pouco mais do Tite, um pouco mais da carreira dele, vale a pena comprar o livro. Agora, se você não é corintiano, não tem o menor interesse nesses assuntos, enfim, pode passar batido, que você não está perdendo nada. O Tite é um personagem que deve ser difícil mesmo de escrever, porque pelo menos eu não sinto que ele tenha grandes conflitos internos, grandes controvérsias na carreira dele. Já seria um personagem complicado de escrever. Pelo que eu entendi, a Camila começou a entrevistar as pessoas no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o livro já foi lançado. Então ela teve 3 meses para escrever um livro. Isso aí já denota que o livro foi lançado justamente para aproveitar esse momento e não para ser um trabalho cuidadoso sobre a vida e a carreira do treinador. É um produto para fã e não para estudioso. Uma outra coisa interessante, já saindo do assunto do livro, mas que aconteceu essa semana, é a pressão que a torcida fez em cima do time essa semana. E aí acho que vale falar, eu gostaria de falar de 2 momentos aqui. Primeiro, houve uma certa mágoa por conta do Tite e do time em relação à torcida, logo depois do jogo contra o Grêmio, que eles ficaram muito chateados que a torcida vaiou. Eu acho que isso não tem nada a ver. A torcida estava lá, viu que o jogo foi horrível, então a torcida tem todo o direito de ir lá e vaiar. Pagou o ingresso, tá lá, enfim, ou se não pagou, ganhou o ingresso, mas tá lá, enfim. Sem não dúvida. Viu o espetáculo que deveria haver na Arena Corinthians e o time mereceu ser vaiado. Não tem que ficar chorando, não, poxa, não vaiem o time. Até o Ronaldo, embaixador do Corinthians, falou em entrevista, não, é injusto vaiar o time. Justo foi pelo que apresentou naquele jogo. Sim, sim. Mas aí, para ter
o que aconteceu em seguida, que foi, mais uma vez, membros de torcida organizada entraram no clube, fizeram uma reunião com os jogadores, pressionaram os jogadores. Acho que isso não ajuda em nada o ambiente do clube. Acho que isso só prejudica, interfere aí num papel que sempre foi muito estranho da torcida do Corinthians com o time, né? Até o marketing às vezes usa isso a favor, né? Falar, não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time, enfim. Mas dessa vez eles resolveram interpretar isso literalmente e foram lá cobrar como se fossem os chefes do cara, como se fosse o próprio Tite cobrando ali. Mas os clubes têm dificuldade em lidar com isso, né? Porque nenhum clube admite que as torcidas têm algum tipo de ingerência, né, que tem tipo de influência dentro do clube. O próprio Corinthians nega isso geralmente de maneira veemente, mas essa semana foi um flagrante, né? Não dá pra negar quando é permitido que eles entrem. Sem dúvida. E aí não foi invasão, pelo que eu entendi, eles foram permitidos entrar, entraram lá, foram lá, sentaram com os jogadores, conversaram, falando aí, galera, você tem que jogar melhor, então, assim, acho que isso tem que guardar pro estádio, pra você vai no estádio, xinga os caras no estádio, discute com eles lá, mas não invadir no treinamento, entrar na reunião interna ali do clube. Acho que isso não é eu legal, achei bem desnecessário, até pelo momento que o time vive. O Corinthians ganhou tudo nos últimos anos. E o time foi desmontado no começo do ano. É óbvio que esse time está sendo remontado e que precisa de um tempo. Esse puxão de orelha é completamente fora de hora e fora de lugar. Não vejo a necessidade disso. Muito menos um puxão de orelha feito pela torcida organizada, né? Que a torcida organizada, aliás, tem que cuidar do telhado dela de vidro, né? Sem dúvida. Bom, serviu pro Guilherme jogar melhor, talvez. Foi só isso, eu acho. Eu acho que o Guilherme jogou melhor pelo esquema do Tite, não pela torcida, mas enfim. Mas mudando de assunto e falando de alguma coisa boa, essa semana também completou 2 anos da inauguração da Arena Corinthians. Popularmente conhecida como Itaquerão, a Arena Corinthians. A Arena Corinthians completou 2 anos e eu acho que foram 2 anos positivos, né? A quantidade de vitórias, a quantidade de pontos que o Corinthians marcou, que o Corinthians conseguiu dentro da sua arena é muito grande. O aproveitamento do time dentro da arena é impressionante, né? A gente estreou perdendo lá, mas desde então foram poucas derrotas. Literalmente você pode contar nos dedos da mão quantas vezes o Corinthians perdeu nessa arena. Em 2 anos, né? Em 2 anos. E o cara responsável por aquela primeira derrota hoje está jogando vestindo a camisa do Corinthians, né? Então, é um sonho do corintiano, foi um sonho do corintiano durante muito tempo ter um estádio. E agora que surgiu o estádio, tá fazendo jus ao sonho que foi, acho. Né? A gente tem que... Tá transformando aquele espaço num caldeirão Isso. mesmo. É difícil para o adversário jogar lá. Ele sente a pressão da torcida tem enchido o estádio. Então, isso é uma coisa que eu ia falar. O Corinthians está fazendo uma média de torcida lá que nunca teve antes. Que é impressionante, né? Mesmo. Você pode ir em qualquer jogo, o jogo mais bobinho, que não vale nada, e o estádio tá sempre cheio, é impressionante. A capacidade menor que o estádio teve, né, foi 22 mil pessoas, o menor público que o Corinthians teve dentro do próprio estádio, 22 mil. Tem time da Série A que não tem essa média, né? Tem time da Série A que não tem essa como máximo, né? Então é realmente impressionante aí. E fazendo isso com ingresso que na média é caro, né? Porque a arrecadação é bem alta do estádio. Enfim, é um estádio que a gente está pagando ainda, bom, a gente tem que falar isso, né? Foi construído com dinheiro. A arrecadação é alta e a gente não vê nada desse dinheiro. O Corinthians já repassa esse dinheiro direto. Mas é claro, o Corinthians tem dominado dentro da própria arena e espero que isso se repita nessa próxima oportunidade que a gente tem agora, que é o jogo contra a Ponte Preta, nessa próxima quinta-feira já. 11 da manhã, né? Às 11 da manhã. Um jogo difícil, hein? Sim. Um jogo complicado. Vai a Ponte vem de uma vitória aí contra um rival paulista, né? A Ponte Preta é sempre um adversário difícil. A Macaca sempre dá trabalho pro Corinthians também. E acho que nesse momento tá confiante e vem pra cima. Não vai ficar jogando de fechadinho, não. E em seguida, no domingo, né? Apenas 2 dias aí pra descansar entre um jogo e outro, vai jogar contra o Sport em Pernambuco. Também às 11 da manhã, né? Na Ilha do Retiro, às 11 da manhã. E esse sim vai ser sofrido, hein? 11 da manhã lá em Pernambuco. Vai bater sol. O cara que marcou isso lá não costuma jogar bola, né? Certeza. Com certeza. A minha esperança é que ali o André lembre do que ele jogou ano passado, quando a Arena... E marque pro Sport? Eu não tô entendendo. É que ele relembra o caminho. Ele não chega tão próximo assim do gol do Corinthians pra fazer um gol contra, eu acho. Mas que ele vai lá e marque gols. Enfim, que ele
atue como ele atuou ano passado jogando lá na Ilha do Retiro, né? São 2 jogos bem difíceis esses próximos do Corinthians. Eu acho que se você olhar essa tabela, esse jogo do Vitória talvez fosse o mais tranquilo, né? Não que fosse dessa sossegado, primeira etapa. não que fosse sossegado, mas era um jogo mais tranquilo e como a gente não marcou tantos pontos quanto poderíamos nessas 2 primeiras rodadas, é importante que a gente ganhe, né? Eu acho que o Tite ele tem esse hábito de traçar meta por cada 4 jogos, né? E eu tenho certeza que para atingir a meta que ele tinha para esses primeiros 4 jogos, ele vai precisar ganhar esses 2. Sem dúvida. Senão não vai chegar nessa meta. O Gibson falou isso antes, né? O time precisa ganhar 2/3 dos pontos. Se o objetivo é ficar ali no Z4 ou ser campeão, é pensar sempre em 2/3 dos pontos. Essa é a matemática rasa do campeonato. Em 6 pontos ganhou 1. Essa é a verdade. Se ganhar os próximos 2 jogos, né, vai ter ganho 7 pontos em 12. Ainda não chega. Não, mesmo assim não chega. Mesmo assim não chega. Teria que ser 8, né? Mas, então, mas aproxima um pouco, né? Mas vai ser difícil ganhar esses 2 jogos na sequência. Eu acho bem difícil a gente ganhar os 2 jogos. Mas eu confio no Tite. Não foi porque eu li o livro. Mas eu confio no Tite. Eu confio que ele vai fazer um trabalho, que ele vai acertar esse time. Espero, pelo que eu vi hoje no primeiro tempo, que não esteja tão longe de conseguir isso. Acho que se o time conseguir manter a intensidade, que é uma coisa que o Tite sempre fala, né? Você manter a intensidade, manter o foco, jogar os 90 minutos até o fim, jogar todo o jogo, treinar igual a jogar, enfim, todas essas coisas que eu acho que todo técnico tem na cabeça, mas o Tite sempre explana isso muito bem. Se ele conseguir fazer o time jogar esses próximos 180 minutos, como jogou os primeiros 45 de hoje, aí sim o time tem uma grande chance de conseguir esses 6 pontos, quiçá sair aí na 4ª rodada líder do campeonato. Então, mas é engraçado que no jogo passado o time que já não jogou grande coisa no primeiro tempo, também no segundo tempo deu uma brecada, deu uma parada. Então a questão que fica por que tá caindo essa produção tão drasticamente no segundo tempo? Tá faltando pulmão, tá faltando perna, ou desanimou, o que aconteceu, enfim, alguém entregou uma notícia ruim no vestiário no meio do tempo, porque é uma queda muito brusca de produção de um tempo pro outro. Tá faltando a intensidade mesmo, né? A intensidade não se mantém, acho que não é físico, a maior parte dos jogadores aí ainda é jovem, você vê que não é uma questão de cansaço, acho que é mais foco mesmo, concentração, e é bem complicado consertar isso, né? Então, mas se alguém pode fazer isso hoje no Brasil, acho que é o Tite, né? E se é pra dar um pouquinho de ânimo, nenhum time até agora começou o campeonato de forma brilhante, né? Você fala, esse time tá jogando pra caramba, né? Todo mundo começou ali, mais ou menos, alternando momentos bons e momentos ruins, então todo mundo tem tempo pra crescer, inclusive a gente. Quem sabe a gente não puxa lá, troca o Grafite pelo André e resolve isso. Grafite já artilheiro disparado do Brasileirão. Bom, acho que por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom. Quando a gente começa a desejar um segundo episódio seguido pelo Grafite é porque tá na hora de acabar mesmo. Bom, ficamos nessa. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Timão!